Meus amados, em um momento de culto nós adoramos o Deus Altíssimo. Nós nos curvamos perante o Senhor pedindo que Ele tenha compaixão e nos perdoe. Nós intercedemos buscando a graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos. Mas em um momento de culto, as nossas almas também estão necessitadas da palavra de Deus. E eu quero convidá-los à leitura, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel 30, verso 21 ao 31. Primeiro livro de Samuel 30, 21 a 31. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Belial, aos de Betel, aos de Ramote, aos de Negueb, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Meus queridos, às vezes nós ficamos pensando, se nós pudéssemos retroceder na história e visitarmos alguns lugares especiais onde Jesus esteve, junto com Jesus, e pudéssemos ver as manifestações especiais da graça do evangelho gracioso nestas cidades, nestas regiões. Ah, que bom seria se nós pudéssemos ter visitado com Jesus a cidade de Betânia, quando o evangelho da graça se manifestou de uma maneira especial, fazendo com que a vida prevalecesse contra a morte, porque ali Jesus disse para Lázaro: vem para fora. Ah, querido, se nós pudéssemos retroceder na história e visitar com Jesus a cidade de Jericó, e vermos ali a manifestação do evangelho da graça e do poder do Senhor, trazendo luz ao pobre Bartimeu, que andava na escuridão.
Ah, se nós pudéssemos retroceder na história, na cidade de Gadara, e ver também o poder do Evangelho prevalecendo contra as obras do inimigo, quando Jesus libertou um homem sofredor, que era o terror daquela cidade. Mas de uma maneira especial, se nós pudéssemos retroceder na história, no Monte Calvário, e ali vermos a manifestação do Evangelho, da graça redentora de Deus que perdoa os pecados, pagando na cruz por eles, a ponto do Filho de Deus dizer a um dos malfeitores que estava ali: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós temos tantos lugares bíblicos que foram palco de manifestações especiais do Evangelho Redentor, gracioso e salvador. Mas nós temos também no Velho Testamento alguns lugares especiais que se relacionam ao Espírito do Evangelho da Graça e que até prefiguram este Evangelho. E diante de nós está um lugar, às vezes pouco falado, desconhecido, mas que traz o Espírito do Evangelho da Graça. O nome é Besor. Um ribeiro, uma fonte de águas. Eu gostaria de adiantar para os irmãos que não existe lugar, geograficamente falando, que seja mais santo aqui no mundo, porque Deus pode ser adorado em espírito e em verdade. O lugar onde Deus se manifesta é o lugar especial, mas nós podemos, irmãos, sim, experimentar as manifestações da graça de Deus. E isso é retroceder de fato nas experiências vivenciadas de uma maneira tão gloriosa por servos de Deus no passado. Nós já vimos aí em momento anterior que Davi estava com o seu exército vivendo na cidade de Ziclag, que era uma cidade dos filisteus. Davi propõe sair à guerra junto com os filisteus para lutar contra Israel, mas alguns filisteus desconfiam e acham que não deveriam levar Davi com eles. O rei Aquis pede Davi para retornar para a cidade de Ziclag com todos os seus seguidores, quando foram surpreendidos porque um bando de amalequitas havia passado pela cidade de Ziclag, destruído, queimado, e eles levaram as mulheres, os filhos, todos como reféns. Davi com seus homens, quando entram na cidade de Ziclag, choram até perder as forças. O abatimento e a tristeza tomou conta de Davi e de seus homens. A revolta também bateu à porta do coração dos homens que seguiam a Davi, e eles queriam apedrejar a Davi. Ah, meus queridos, mas quão bom é podermos caminhar pela fé. Um povo que confia no Deus da aliança. A palavra diz que Davi reanimou o seu coração no Senhor. Por obra de Deus, firmado em Deus, ele reanimou o seu coração, ele não ficou prostrado no pó. Ele se levantou, consultou a Deus se deveria seguir o bando, ir à guerra. O Senhor disse: vai, liberte as suas famílias. E Davi sai com seus homens perseguindo o bando de amalequitas. Uma caminhada de 3 dias. Quando eles chegam no ribeiro Besor, 200 homens que seguiam a Davi estavam exaustos, cansados.
não conseguem ir adiante, ficam por ali mesmo. Davi segue com os outros 400, encontra o bando de amalequitas festejando, bebendo. Conforme a orientação de Deus, Davi, com seu exército, luta contra aquele bando, vence aquele bando. Traz de volta todos os bens que foram levados. As esposas, os filhos. E toma também todo o despojo dos amalequitas que eles haviam conquistado em guerra. Davi volta com o seu exército trazendo todos aqueles bens. Quando chegam no ribeiro Besor, encontra com os 200 que ficaram para trás. Revigorados, renovados. Mas aí surge uma questão. Vão repartir os despojos com os 200 que ficaram no ribeiro ou não? Alguns homens que seguiam a Davi diziam não. Mas Davi, como um verdadeiro rei, havia sido ungido como rei de Israel, não havia ainda assumido o reinado, mas age como um verdadeiro rei. Bondoso, sábio, ordena repartir os despojos. Mas, meus queridos, eu quero chamar a atenção para alguns fatos que aconteceram ali em Besor. Comparando estes fatos ao espírito do Evangelho do nosso Senhor Jesus. O primeiro deles que nós queremos destacar nesta manhã é que ali em Besor foi lugar de refrigério e restauração. Aqueles 200 homens ainda perseguindo os amalequitas estavam exaustos, cansados, exauridos. Faltava-lhes força para prosseguir. Às vezes nós poderíamos dizer, faltou-lhes coragem, faltou-lhes disposição, faltou-lhes fé. Não precisamos ser apressados em julgar. Ocorre que eles vinham de 3 dias de uma caminhada pesada. Mas além disso, nós precisamos considerar que eles antes disso tinham saído à guerra junto com os filisteus. Quando eles retornaram para Ziclag, emocionalmente, eles foram consumidos porque encontraram ali uma cidade arrasada, as famílias tinham sido levadas, aqueles homens estavam por demais desgastados. Os próprios movimentos de Davi levavam a alguns questionamentos, o fato de Davi sair à guerra contra Israel. Tanto é que alguns quiseram apedrejar a Davi. Tudo isso desgastou muito aqueles homens. Talvez, dentre aqueles 200, estavam homens valentes que em outros momentos obtiveram grandes conquistas junto com Davi. Mas o fato, meus queridos, é que eles pararam ali em Besor. E certamente a dor deles aumentou ainda mais, vendo os 400 prosseguirem e eles ficando para trás, sem força, sem energia para prosseguir. Mas sabe, o mais importante aqui é que Davi não deixou aqueles 200 no deserto, desamparados. Davi não os deixou entre inimigos, em perigos. Davi os deixou em um lugar estratégico, junto a Besor, que algumas traduções indicam fontes de água, vale,
Um lugar que certamente tinha sombras, próprio para eles buscarem se revigorarem, renovarem as suas forças, água para beberem, para se refrescarem, lugar para descansarem. Tanto é, meus queridos, que quando Davi retornou com os 400 homens depois da batalha, encontraram estes 200 que já vieram ao encontro de Davi, revigorados, fortalecidos. Besor foi um lugar especial de refrigério, de restauração, um lugar estratégico. Porque às vezes na vida, meus queridos, nós passamos por situações que nos cansam. A melhor pessoa, o melhor filho, o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor crente no Senhor Jesus, o melhor profissional, pode ter momentos na vida de cansaço, de lhe faltar forças. Às vezes alguma frustração diante de um sonho que não se concretizou. Às vezes alguma perda inesperada que o abala. Às vezes um conflito que lhe esgota as forças. E isso se torna mais pesado quando você olha à sua volta e vê outras pessoas que estão caminhando bem, tudo está dando certo, está prosperando, e então você passa a perguntar: será que eu fui esquecido pelo Senhor? Veja as pessoas à minha volta, parece que estão bem. E aí, nós passamos a viver os mesmos sentimentos que viveu o valoroso profeta do Senhor Elias, sentindo-se frustrado em seu ministério profético, diante das imposições procedentes de Acabe e Jezabel que o perseguia. Ele foge, cansado, pede para si a morte, sem forças. Mas às vezes, meus queridos, sabe que às vezes na vida nós fazemos investimentos equivocados. Às vezes na vida fazemos investimentos equivocados e o saldo, o resultado deles gera cansaço também. O investimento equivocado na bolsa de valores, o investimento equivocado em fundos, o investimento equivocado na vida profissional, o investimento equivocado na formação acadêmica, um investimento equivocado na família. E depois as coisas não dão certo, isso gera frustração, gera tristeza, gera lamento. Mas existe um investimento equivocado muito mais sério do que todos estes que eu falei. É quando nós investimos em coisas, em pessoas, investimos em qualquer recurso do mundo, para que estes recursos possam preencher na nossa vida espaço que somente Deus preenche. Quando nós buscamos e esperamos nestes recursos saciar a sede que somente aquele que se levantou dizendo: quem tem sede vem a mim e beba. Só Ele pode saciar esta sede, Ele é Jesus. E quando as pessoas fazem investimentos errados assim, e dão por si, estas pessoas também se sentem cansadas, frustradas, e a vida não tem sentido. A vida acaba perdendo o seu significado, perdendo o seu sentido. Qual tem sido a sua experiência? Às vezes você está cansado de esperar,
de esperar alguma solução. Às vezes você está cansado porque passou por alguma perda, por alguma frustração, ou porque você tem investido a sua vida de uma forma equivocada. Davi deixou os seus homens em Besor. Em Besor, eles acharam refrigério. Em Besor, eles foram fortalecidos, reanimados. Nessa manhã, nós podemos dizer: Besor está aqui. Besor está bem aqui. Porque Besor não é apenas um lugar. Besor pode se traduzir em uma pessoa. Besor pode se traduzir em Jesus, o Filho de Deus, onde nós achamos verdadeiro descanso, refrigério. Somos fortalecidos e reanimados para prosseguir caminhando com fé e com esperança. Ele se levantou e disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Não se deixe iludir, achando que a sua alma vai encontrar descanso com os diversos e às vezes necessários investimentos nessa vida. Necessários. Porém, é preciso entendermos que só o Senhor pode oferecer o descanso para as nossas almas. É por isso que nas Escrituras o Senhor é apresentado como o bom pastor que cuida das nossas vidas. A água viva que sacia a nossa sede. O Pai bondoso que nos acolhe em seus braços. Besor pode ser relacionado ao Evangelho da Graça, no sentido de que é lugar onde nós achamos refrigério. Os homens de Davi acharam refrigério, tiveram as suas forças refeitas, e é na presença do Senhor Jesus que nós somos refeitos. Achamos consolo, nossas forças são renovadas e a nossa vida é eternamente consolada. Mas, meus amados, eu quero ainda dar mais um passo, dizendo que Besor não é apenas um lugar de refrigério, é lugar também onde nós podemos celebrar a compaixão divina. É lugar de celebração da compaixão divina. Quando Davi retornou com o seu exército, as famílias foram resgatadas, mas Davi trazia também um grande despojo, riquezas. Reencontra com os retardatários, agora revigorados. E já me chama a atenção a forma como Davi vai ao encontro daqueles 200. Davi foi ao encontro deles e o saudou cordialmente. Davi não se mostra irado, contrariado contra eles, mas de forma amigável e bondosa os sauda cordiosamente. Mas havia entre os seguidores de Davi alguns homens egoístas, maus, filhos de Belial, com um governo baseado na meritocracia, o governo dos méritos. Estes 200 não foram conosco, não lutaram. Eles não merecem nenhum despojo. Nós não daremos nenhum despojo para eles. Eles vão ficar sem nada.
Isso te faz lembrar alguma coisa no Novo Testamento? Isso me faz lembrar, por exemplo, o filho pródigo mais velho. Quando o filho mais novo retornou, o filho mais velho ficou à distância. O pai recebe o filho que retornara, porque afinal de contas estava perdido e foi achado, e estava morto e reviveu, o abraça, festeja, mas o filho mais velho fica à distância e não faz parte daquela festa. E reclama para o pai, dizendo: há tantos anos eu te sirvo e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. O pai procura conciliar, dizendo: meu filho, tudo que é meu é teu também. Agora este teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Davi, mostrando ser um homem generoso, mas ser também um homem alinhado com a vontade de Deus e já vivendo o espírito do evangelho da graça, diz: não farei assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Afinal de contas, quem os levar àquela peleja? Deus. Quem lutou por eles naquela peleja? Deus. Quem entregou os inimigos nas mãos deles? Deus. Quem colocou nas mãos deles o despojo? Foi Deus. Aqui nós temos o verdadeiro caráter do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes na vida nós ouvimos: isso não é justo. E às vezes dos próprios filhos, das pessoas que dizem: isso não é justo. Mas, queridos, você quer ser tratado com a justiça ou com a graça e compaixão do Senhor? Porque se formos tratados pelo que nós merecemos, nós estamos todos perdidos, porque merecemos a punição justa de Deus. Mas o Senhor nos trata com o que nós não merecemos, oferecendo graça, oferecendo o seu Filho na cruz, derramando o seu sangue para redimir pecadores, para mudar a sorte deles, para vesti-los com vestes brancas e para colocá-los na presença eterna e bendita do Senhor. É assim que Deus, com bondade, nos trata. E isso me faz lembrar daquele credor incompassivo, que chegou para o seu senhor clamando por perdão, porque devia 10.000 talentos. O seu senhor ouve o clamor, se compadece, o perdoa e diz: vai. Aquele credor perdoado dos 10.000 talentos sai e encontra um conservo que lhe devia apenas 100 denários. Uma mixaria. Entretanto, o agarra, o espanca e ordena colocá-lo na prisão, até pagar o último centavo. Que incoerência, que injustiça. Ele não soube celebrar a compaixão com a qual ele foi tratado. Nós precisamos saber celebrar a compaixão de Cristo por nós. E como nós podemos celebrar a compaixão de Jesus por nós? Meus queridos, nós precisamos discernir esta compaixão. E percebendo esta compaixão, sermos adoradores sinceros e agradecidos ao Senhor. Entendermos que o Evangelho de Jesus é para todos. Que Jesus repartiu a vida pelos pecadores, por mim, mas também por todas as pessoas, conforme lhe aprouver.
Precisamos ter cuidado com a pressa no julgamento, com o egoísmo que às vezes nos leva a desconsiderar o semelhante, a reconhecer que o amor de Deus abarca pecadores diversos, de idades e experiências diversas, que não é pelos nossos méritos que nós recebemos a graça de Deus, porque foi Ele quem foi à frente, lutou as nossas lutas, deu a vida na cruz e reparte conosco a sua bênção, o seu perdão. Ah, eu quero me levantar diante de Deus em gratidão, testemunhando o amor dEle, celebrando a adoração a Ele todos os dias da minha vida. Bezor, um lugar desconhecido, mas palco de manifestações da generosidade e também da graça de Deus, porque ali houve refrigério, forças foram refeitas, e ali, por meio de Davi, Deus nos ensina a viver em compaixão, a celebrar a graça de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, eu vou dizer para os irmãos, seria um pecado parar a palavra aqui e esquecer. Porque nós achamos neste texto bíblico outros princípios que nós não podemos ignorar. São princípios que emanam do Espírito do Evangelho de Jesus e que precisam ser retratados. Mas não vamos fazê-lo agora, porque as crianças já estão querendo almoço, nosso horário venceu. Irmãos, essa palavra tem sequência à noite. Essa palavra, se Deus permitir, terá sequência à noite. Vamos ver como Bezor traz o espírito do Evangelho. Não apenas por ser lugar de refrigério, de manifestação da compaixão divina, mas tem outros aspectos aqui que queremos considerar à noite. Por ora, convidamos os queridos a entoarmos o hino 227, hino 227. Ao som dos instrumentos em pé, cantemos. Conta-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e de sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com ternura, amado Redentor, mim que tanto sofro por ser um pecador. Oh, que consolo traz-me em tempos de aflição, ouvir a velha história que alegra o coração. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão.
o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, ó, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta-me a velha história que fala o coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Dos queridos, que a velha história que nos relembra Cristo, o eterno consolo em nossos corações, seja celebrada por você neste dia, ao longo da sua vida. Paz e consolo no seu coração, procedentes de Jesus. Graças te damos, Pai, pela mensagem do Evangelho, manifestação do teu consolo, do teu poder salvador e redentor. Permita, ó Deus, que o teu povo possa desfrutar da tua paz e do teu consolo. Leva-os sob os cuidados benditos do Senhor, que tenham um dia feliz, protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém. Amém.